cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. Boa noite, gente. Muito bem. Vamos dar sequência aí. Estamos chegando no fim já da série. 4º capítulo de 5, né? Então hoje é a penúltima mensagem. Abre sua Bíblia lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. E nós vamos falar hoje da satisfação. Parece até um pouco contraditório que em meio a talvez um período de maior perseguição da história, né, da igreja, dos cristãos, nós tenhamos essa proposta do apóstolo Pedro escrevendo para que os irmãos tenham satisfação em viver essa vida de perseguição por causa ou pela causa do nome de Jesus. Então, essa é a proposta e, aliás, essa é a tônica de toda a carta. Pedro está incentivando esses irmãos a continuarem firmes, uma vez que Cristo, como grande exemplo, ele já morreu para libertar, para tirar daquela vida de pecado, aquela vida mundana, e ele não só morreu no nosso lugar, mas deu condições para nos libertar, né, por meio do seu sangue, nos deu o seu espírito, nos tirou das trevas e transportou para o seu reino, nos fez um reino de sacerdócio, né? Fez uma nação santa, um povo de sua propriedade exclusiva para proclamar as virtudes, e ele está dizendo, perseverem e tenham por motivo de toda alegria. Então, combinando com o que também Tiago vai dizer, vocês têm que entender que passar por tribulações pelo nome de Jesus é um privilégio, deve ser uma satisfação. Nós vamos ver 3 áreas hoje no capítulo 4, onde essa satisfação ela se evidencia. A satisfação na santidade, porque é um grande privilégio Deus ter nos dado essa condição por meio do Espírito agora de agradá-lo com o nosso viver, não sermos perfeitos, mas entendemos qual é a sua vontade e temos condição por meio do Espírito de praticar a vontade de Deus na nossa vida, nos santificando dia após dia. Esse é um processo. Ele fala também de ter satisfação no serviço. E uma vez separados para Deus, separados para um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus por meio desse serviço na comunidade de fé e também a todo aquele que Deus colocar em nosso caminho, ao próximo. Tá bom? E por fim, ele vai voltar a falar sobre a satisfação de estar sofrendo por causa dele ou pelo nome dele, né? A honra de poder viver e sofrer e até morrer por causa dele, pelo nome dele, tá bom? Então, essa é a ideia aí, as 3 áreas da satisfação. E a primeira delas, então, é a satisfação na santidade. Esses primeiros versículos vão apontar para isso. Ele vai dizer assim, aí eu vou projetar, você pode acompanhar ou acompanhar na sua versão também, tudo bem, tá bom? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Tá? E que mesmo pensamento é esse? É a ideia de que Jesus mesmo se submeteu à vontade de Deus, tá? Para fazer aquilo que Deus havia determinado como propósito na sua vida. Tá bom? Ele vai dizer, aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então Jesus ele pagou esse preço para trazer vitória sobre o pecado e para também com isso nos garantir que por meio do seu Espírito, por meio de uma vida santa, nós também tenhamos essa mesma vitória e triunfemos com ele sobre o pecado. A Bíblia diz que o pecado já não mais teria domínio sobre aqueles que estão em Cristo, porque eles não estão mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Para que no tempo que lhes resta, e obviamente Pedro falando num ambiente de total perseguição, né? O camarada não sabia como ia ser o dia de amanhã, nós também não sabemos, mas nós temos um pouco mais de tranquilidade quanto a isso. Já eles poderiam ser alvo de perseguição até de morte, ali de maneira imediata, né? Eles eram muito acusados e difamados por isso. Então, para esse tempo que lhe resta, não mais viva para satisfazer os maus desejos humanos, não tem mais tempo para ficar se envolvendo com coisas do passado, agora vocês foram transformados, né? Mas sim para fazer a vontade de Deus, porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos, né? O que agrada a carne nesse sentido. Naquele tempo,
Ele vai citar alguns pecados aí. Vocês viviam em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, qualquer semelhança com a sua vida aqui, né? De poucos anos atrás, ou enfim, né? O pecado é o pecado, né? Ele só vai ganhando às vezes um colorido diferente aqui, mas é tudo pecado. Tudo que desagrada a Deus, que nos afastava dele. Idolatrias repugnantes, né? Eles acham, esses que ficam lá no mundo fazendo isso, e agora percebem que vocês se santificaram, foram chamados, né, separados para um propósito santo. Esse pessoal, então, eles vão achar estranho que vocês não se lancem com eles nessa mesma torrente de imoralidade. E por isso eles vão insultar vocês. Eles não gostam quando alguém se converte e larga a farra que fazia com eles lá, né? Talvez você foi um desses até pouco tempo. Então começa a receber perseguição, eles vão te chamar de tudo quanto é coisa, vão falar que você é bobo e tal, daí para cima, né, para baixo, né? Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, né? Persevere, seja santo, não pague o mal com o mal, entenda que essas pessoas que hoje estão perseguindo e estão insultando, se elas não se converterem, que é por isso que você tem que orar, um dia também vai chegar o julgamento para todos eles, vivos ou mortos. Por isso mesmo, né? Por conta desse amor de Deus, dessa vontade dele, né, de se revelar e separar um povo para si, ele pregou o evangelho, inclusive para os que, né, também que estão mortos, para que eles mesmos julgados segundo os homens, essa é a ideia, né, mesmo agora sendo insultados, perseguidos e tendo esse julgamento diante dos homens, ter que sofrer por isso, ser envergonhado por isso, mas eles vão viver pelo Espírito segundo Deus, porque foram evangelizados e creram. Mesmo já estando hoje, né, muitos já morreram, mas não estão como os incrédulos gentios estão falando. Tá vendo? O crente viveu aqui, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, agora morreu, cadê? Qual é o lucro que ele teve? Ele teve sim, ele está no céu, ele está na glória, né? Pode não ter aproveitado as farras aqui, como vocês aproveitam e acham que isso é bom, mas eles têm. Deus separou a melhor porção para eles. Sim, viveram uma vida difícil, sim. Foram envergonhados, sim. Jesus também passou por isso. Mas da mesma forma que Jesus triunfou e está na glória, essa mesma glória também está reservada para aqueles que perseveram e se santificam em nome de Jesus. Então, nós só entendendo aqui, né, Pedro vai usar essa linguagem militar de se armar desse mesmo pensamento, ou seja, Jesus se submetendo à vontade de Deus. Pedro falhou nisso. Talvez ele está lembrando da própria vida dele, porque em determinado momento da sua vida, ele se deixou levar, né, pela pressão do mundo. E ele, por exemplo, não só fugiu, mas também negou Jesus quando foi confrontado diante da sua fé, de manter ali o seu propósito santo, de defender a causa de Jesus a qualquer preço. Ele negou. Certamente ele se arrependeu disso. E foi quem foi depois o grande líder da igreja, porque se armou então desse sentimento de que Deus tem uma vontade. Talvez eu não entenda tudo o que Deus tem para mim agora, mas eu sei o que Ele quer de mim, Ele quer que eu seja santo, Ele quer que eu persevere nessa conduta. E aqueles que me insultam, aqueles que antigamente eram meus amigos, mas agora que eu abandonei o mundo, estão contra mim, eu vou orar por eles. E ainda assim, né, aqueles inimigos da cruz, um dia eles também serão julgados. Eu vou entregar tudo isso na mão de Deus. Vou me armar desse pensamento de que a vontade de Deus ela é melhor, né, na sua forma, no seu tempo, no seu jeito de ser. Tá bom? Jesus, então, como foi dito, ele morreu exatamente por isso, para nos justificar, e essa condenação e culpa foram pagos integralmente por ele na cruz. Ele cumpriu essa missão. A fatura foi liquidada. É isso que o apóstolo Paulo diz também lá. Vamos ler só o texto de Romanos 6,10. Romanos 6,10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, algo semelhante nesse sentido. Tá? Ele vai dizer que, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ele morreu, ele venceu a morte para nos dar também a vitória sobre o pecado. De novo, né? Continuamos com a presença do pecado entre nós. Mas o pecado não mais tem poder sobre nós. Aqueles que estão em Cristo, né, ele já tem a condição, a capacidade de vencer o pecado, de não se deixar dominar pelo pecado. E é óbvio que essas pessoas que conviviam com vocês ou com a gente lá atrás, eu não sei como é que era a sua vida antes de você entregá-la para Jesus, se é que você já entregou, já teve um encontro verdadeiro com Ele, o fato é que alguma coisa tem que ter mudado, né? Isso é o que significa conversão, mudança de direção, tá bom?
Então, esse pessoal estranhava, né, que esses irmãos agora, né, esses cristãos, já não estavam mais vivendo aquela vida de devassidão. Né? Essa ideia também da palavra contida lá na parábola do filho pródigo, que ele foi viver dissolutamente, né? Gastando tudo que ele pegou da herança antecipada, viveu dessa forma. É o que Paulo fala lá também, na carta aos Efésios, quando fala, não enchei-vos, né? Não nos deixei encher do vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho traz dissolução. Né? Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz dissolução, ou seja, você perde o controle de si. Né? E Paulo está fazendo esse paralelo do encher com vinho e encher com o Espírito. Se tem algo ou alguém que deve te controlar, que seja o Espírito, não a bebida. Né? Então essa ideia, eles estranham porque agora eles pararam com essa vida. Antes da conversão, né, eles haviam vivido e participado disso, mas agora a vida deles mudou, foi regenerado. É isso que ele vai dizer lá no começo da carta. Vocês não são mais assim, vocês não estão mais nessa vida. Capítulo 1, por exemplo, e verso 3, olha o que ele diz lá. 1 Pedro, né? Vamos lá de voltar para a carta de Pedro. 1:3, Pedro vai dizer assim, bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, o que ele fez? Nos regenerou para uma esperança viva por meio de uma ressurreição dentre os mortos. Ele vai falar também lá no 23, ele vai dizer o seguinte, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então agora basta, chega, essa vida tem que ter tido transformação. Agora cuidado com isso também, né? Quando você, né, entende que agora eu me converti, e agora você vai entrar numa bolha. Isso aconteceu comigo no começo da minha vida cristã, porque eu achava que agora que eu estou, né, virei crente, então os incrédulos que eu conhecia e conheço, eles são indignos agora de andarem comigo. Então, especialmente familiares. Então, tinha uma festa na família. Não, agora eu sou crente. Eu não posso mais participar dessas festas, porque lá vai ter bebida. Né? Não que eu bebia, nunca fui de bebida de farra, como ele coloca aí. Talvez você também nunca tenha sido assim. Mas o problema é que quando a gente converte, a gente acha que agora nós somos especiais nesse sentido, melhor que todo mundo. Né? E se afasta completamente da família, se afasta das outras pessoas. E a pergunta é, quem é que vai ser sal e luz lá? Aí a igreja se fecha numa bolha e fica criticando os incrédulos porque eles fazem coisas que agora para você, mas você estava fazendo até ontem. Né? E eu acredito que você ainda luta com algumas dessas. Mas a mesma graça que te alcançou, ela também foi proposta para alcançar aqueles ali. E Deus quer te usar para isso. Mostrar que, da mesma forma que Ele te transformou e te tirou dali, Ele vai te usar com graça e misericórdia para pregar para aqueles lá. Não para ficar apontando o dedo na ferida, sendo chato, aquele crente que só chega no ambiente para ficar condenando os outros. Não, mas para mostrar amor. Se foi possível Deus te resgatar, é possível resgatar qualquer ser humano. Então você tem que tomar esse cuidado de ter esse equilíbrio, de, obviamente, não se misturar a ponto de não mostrar nenhum tipo de diferença, mas também não criar uma bolha e ficar lá de fora condenando e falar, vai tudo para o inferno, tá vendo? Ainda bem que Deus me tirou de lá. Não, Deus quer que você vá ali nas trevas e seja a luz. Estenda o braço. Né? Eles estão precisando de referências e Deus te tirou para ser uma referência. Não para ficar atacando pedra, mas para construir uma ponte para trazer Ele. Trazer essas pessoas com amor. Mostrar o que Deus fez na sua vida com humildade. Então, cuidado com essa ideia também. Né? Vocês não pertencem mais àquele ambiente, no sentido de que vocês não devem mais praticar as mesmas obras, mas vocês têm que ter um amor que alcance essas pessoas ali onde elas estão. E louvo a Deus por aqueles que têm entendido isso, né? E não se enclausuraram numa vida cristã mentirosa, porque não é isso que Deus preparou para nós. Ficar enfiado numa igreja ou num PG, achando que ali é só para viver naquele grupinho fechado de crente, com vocabulário crentez, né? Enquanto tem gente chorando e sofrendo e morrendo lá fora. Você estava lá, cara. Pensa nisso. Um dia Deus usou alguém que saiu dessa bolha para ir falar para você, para estender a mão para você. Então, entenda que é isso que Deus pede para você. Tá? Agora no versículo 6, voltando lá para o capítulo 4,
ele vai dizer assim, diante de tudo isso, dentro desse contexto, ele vai dizer assim, esse pessoal vai ter que prestar conta, né, esses que ficam insultando vocês e tudo mais, e Deus vai julgar vivos e mortos. Por isso mesmo, então, o evangelho foi pregado. Para quê? Né? Para que essas pessoas, tendo se convertido, entendessem que elas vão sofrer na mão dos homens, sim. Elas vão ser perseguidas, elas vão ser julgadas, né, segundo os homens, mas uma vez salvas, uma vez convertidas, então elas vão viver agora pelo Espírito segundo Deus. Né? E então perseverem, sejam santos, porque essa é a vontade do Senhor, tá bom? Essa é a ideia aqui contida neste, resumindo, né, esse parágrafo. Um comentarista vai dizer que essa armadura ela serve para 5 coisas. Né? Olha só que interessante aqui. Né? A primeira coisa, lembrar que Cristo já havia encerrado sua missão para com o pecado e que, semelhantemente, eles deveriam abandonar então toda a forma de pecado. Jesus venceu para que você possa ter a vitória junto com ele. Depois, esse tempo que resta no mundo é curto e você tem que usar para viver para Deus, não mais viver para si ou para suas paixões. Esse tempo em que você, terceiro, né, viveu para as paixões, acabou, chega, você não precisa mais se submeter a isso. Você tem o Espírito Santo, tem poder agora para vencer o pecado. Né? E é isso que ele está dizendo. E quarto, né, aqueles que estão difamando vocês, por o estranhar porque vocês não estão mais com ele naquela vida de bebedeira, de farra e tudo mais, essas pessoas elas vão prestar conta para o Senhor Jesus. Todo mundo vai chegar diante do juiz um dia. Agora entenda que esse negócio de julgamento existe para todos, inclusive para quem é absolvido, certo? Romanos 8 fala, para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação, mas eles vão passar pelo juiz. Para ouvir o juiz o quê? A sua dívida foi paga. Né? Foi paga lá na cruz. Por Jesus não há mais condenação para você. Entra no gozo do teu Senhor. Mas outros vai dizer, eu nunca conheci você não. Afasta de mim, você está condenado. Né? Então eles vão sofrer a condenação. Não queiram fazer justiça com as próprias mãos. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer essa obra. Ele é justo. E por fim, então, aqueles que tinham morrido, eles não estavam condenados ou perdidos, como os pagãos diziam. Ah, que graça tem, que benefício tem ser crente. Aí, ó, ficaram aqui sendo envergonhados o tempo todo e tal, não vi ninguém prosperar, né? Porque na cabeça de muitos ser crente é isso, né? Só bem material e tudo mais. Eles acabaram sendo ridicularizados, morreram, e agora o que aconteceu com eles, né? Eles estão sim vivos diante de Deus espiritualmente, tendo crido na mensagem que foi evangelizada. Não é em vão. Né? A nossa obra para Deus, ela não é vã. Tá bom? Nosso trabalho não é vão. A nossa fé, ela é sólida. Ela está firmada num alicerce. A promessa de Deus, né, da vida eterna, do céu. Ele nunca prometeu uma vida confortável aqui na terra. Pelo contrário, vocês terão aflições nesse mundo. Mas ele falou, vou estar com vocês todos os dias, tenham bom ânimo. Eu venci esse mundo para que vocês também pudessem vencer. Persevere, sejam santos, assim como é santo aquele que vos chamou. E sejam também satisfeitos em servir esse Deus que preparou, inclusive, essa salvação, deixou o Espírito para que vocês pudessem viver de maneira que agradasse Jesus, agradasse a Deus com uma vida santa, separada, para servir com qualidade, para servir com honra, tá bom? De maneira digna esse Deus aqui na terra. Ele vai dizer assim, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e sóbrios. E olha a ênfase aqui, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. Tudo isso é serviço, né? Sem reclamação. Aliás, um detalhe aqui na questão de ser hospitaleiro, era muito comum naquela época, pregadores itinerantes, né, missionários, gente que viajava para evangelizar, né, e outros, né, a igreja de Jesus sempre foi motivada, incentivada a receber, a hospedar essas pessoas, tá? Então era preparado esse sistema aí, os irmãos estavam prontos para receber bem, tratar bem aqueles que vinham, especialmente esses pregadores itinerantes. Porém, né, alguns abusavam disso, alguns ficavam mais tempo do que deveriam ficar. Outros incomodavam mais, não tinham tanto bom senso assim na maneira de se comportar nessa hospedagem, davam prejuízo. Né? E o apóstolo está dizendo, olha, façam isso para Deus. Façam isso sem murmurar. Eu sei que às vezes vai ser difícil para alguns, né? Mas em outra passagem a Bíblia vai dizer, vocês nem sabem, mas de repente vocês até estavam hospedando anjos e não sabiam nesse sentido. Né? Então, para aquele contexto, isso era muito comum.
Tá? Então eles tinham que lutar com isso. Eu pensei nisso aí, trazendo um paralelo para os nossos dias hoje, os nossos anfitriões no pequeno grupo. Né? É uma luta. Eu sei que, olha, eu tenho visto e conversado com alguns, eu imagino que se fosse a minha casa, como seria abrir toda semana, ou que seja quinzenalmente, para receber um grupo, às vezes pessoas que você nunca viu. Né? Claro que tem um propósito nobre, é uma honra, é um privilégio, mas nós sabemos, irmão, no dia a dia, se você abre uma vez, duas, mas imagina, tem gente que está há anos fazendo isso com alegria, porque entendeu esse propósito de fazer isso, porque está servindo, antes de mais nada, a Deus, abrindo sua casa para ser bênção. Vai chegar um dia que vai cair um negócio no sofá lá, vai derramar, vai ser difícil de limpar, vai rasgar uma coisinha aqui, vai quebrar um outro negócio acolá. É isso, gente. Aí a pessoa fala, puxa, minha casinha, né? Aí eu penso assim, olha lá para o Rio Grande do Sul, tem mansões debaixo d'água. É isso que importa? Né? O que importa, gente, é servir. O que importa é servir. Se Deus te deu uma casa boa, Ele te deu para quê isso? Para você idolatrar essa casa? Ele te deu para você usar para o reino. Se Deus te deu, o que Ele te deu? Se Ele te deu recurso, dinheiro, inteligência, diploma, né? Fama, seja o que for, Deus te deu para você devolver para Ele no altar em honra, usando o quê? Os dons e os talentos que Ele te deu. É isso que Ele vai falar aí, né? No próximo versículo. Cada um exerça o dom que recebeu, para quê? Para quê? Para se mostrar? Não, para servir aos outros, administrando, ou em outras versões, sendo bom dispenseiro, né, mordomo, fiel à graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça também com a força que Deus provê, de forma que em todas essas coisas, Ele, Deus, né, seja glorificado mediante Jesus, a quem seja a glória, o poder para todo sempre. É interessante isso, né? A ideia da proximidade do fim, tá? Onde todos vão prestar contas, né? Então, é interessante pensar que os cristãos eram incentivados a agirem de maneira sóbria, sem se deixar levar por sentimento de vingança, né? Ou até de indiferença. Porque eu admito para você, às vezes a gente sofre tanto e a Bíblia fala assim, o Evangelho ele vai confrontar as nossas bases, né, humanas. Porque, o cara tá me irritando, tá me perseguindo, tá se fazendo inimigo, eu não sei nem porquê. E ainda eu tenho que, não basta apenas ignorá-lo, eu tenho que amar esse cara. Eu tenho que fazer por ele o que ele não está fazendo por mim. Então, é esse tipo de perspectiva de que o fim está próximo. E Deus te deixou aqui para cumprir a vontade dele. Com santidade, Ele deixou o Espírito Santo para isso, para que você faça pelo outro o que Deus fez por você. Você nunca vai pagar o que Deus fez por você, mas você vai, em gratidão, refletir o caráter dele dessa forma, servindo, inclusive, aquele que te odeia. Porque isso é o Evangelho, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido. Você saiu do mundo, eles vão falar que você é bobo, que você é quadrado, que você é isso, que você é aquilo. Mas você vai continuar insistindo em amar esse pessoal. E toma cuidado, então, se arme desse pensamento aqui, né, de agir de maneira paciente, sóbria, sem agir de maneira irracional, né, aguardando a justiça que vem de Deus. Faz a sua parte. Vigie nas suas orações para que elas não sejam impactadas por atitudes impensadas e atitudes carnais, ou seja, impactadas negativamente. Porque uma coisa leva a outra. Aquilo que você pensa e conhece da palavra influencia na sua maneira de orar. Eu brinquei com isso de manhã. Tem gente, por exemplo, que ora para o presidente morrer. Eu não sei qual é a sua preferência, não quero discutir isso aqui. O que eu sei é que a Bíblia manda orar pelos líderes e governantes. Orar por eles. Ela não diz quem tem que ser, qual é o partido que tem que ser, qual é a época e a cultura. Inclusive, nesse momento em que isso foi escrito, o camarada que liderava ali era gente da pior qualidade. Pedro vai falar isso aqui. Vocês devem ser submetidos às autoridades, quer sejam elas boas ou más. Né? Que privilégio tem fazer tudo que é certinho e receber benefício por isso? Né? Não faz mais que obrigação nesse sentido. Então, você tem que orar pelos seus governantes. Isso aí, né,
Se você não conhece a vontade de Deus revelada na palavra, sua oração vai ficar manchada. Você vai fazer oração completamente corrompida pelo seu orgulho, egoísmo, pela sua falta de conhecimento bíblico da verdade. Deus não vai ouvir essa oração. Tá bom? Então, seja criterioso, seja sóbrio. E de que maneira? Conheça a palavra. Entregue para Deus o que é, de fato, né, prerrogativa de Deus. A sua é o quê? Santifique-se e sirva com amor, inclusive aqueles que não gostam de vocês. No trato uns com os outros, ele vai dizer assim, o amor tem que estar acima de tudo, porque ele vai perdoar muitíssimos pecados. Era um ambiente tumultuado, era um ambiente conturbado. E esses irmãos precisavam se amar e estarem unidos para vencer essas adversidades. Porque sem perseguição já é difícil, imagine com perseguição. Então, ele vai dizer que essas transgressões uns para com os outros, elas deveriam ser cobertas pelo perdão. É isso que Provérbios 10:12 fala, que o amor perdoa muitíssimos pecados. Agora, o que ele está querendo dizer, contudo, tem que entender que não significa que perdoar, né, e esquecer as transgressões não significa deixar de corrigir ou chamar alguém ao arrependimento. Pelo contrário, isso faz parte do processo de amor e do processo de perdão, de tratamento. Você busca reabilitar aqueles irmãos que estão em alguma falta. Então, não é simplesmente, olha, eu perdoei, ignorei, mas tem uma coisa séria para ser tratada ali. Vai lá, ele precisa ouvir o que você fez, onde você errou, onde ele errou. Senta, trata, ajuda aquela pessoa a entender para ela não voltar a fazer aquilo. Porque é muito cômodo falar assim, não, está perdoado em nome de Jesus. Mas a pessoa está sofrendo, ela vai continuar fazendo com o outro. E você vai ignorar. Deus não te chamou para ignorar. Ele te chamou para você confrontar em amor. A atitude faz diferença. Por isso que Pedro vai dizer que você não pode também deixar de ser sóbrio, sábio, sem expor e divulgar o pecado da pessoa e abrir isso, sendo que é uma coisa que você tem que tratar ali, você e ela. Mas você não pode achar que, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, eu vou ignorar todo mundo e estar perdoado em nome de Jesus, sendo que a pessoa precisa da sua ajuda para entender e enxergar onde ela está errando e como ela pode melhorar. Depois disso ele vai falar, né, dos dons. E é interessante como ele explica que cada um, né, versículo 10, exerça o dom que recebeu. Se é cada um, gente, o que pressupõe aqui? Que todo cristão tem pelo menos um dom. E isso significa que ninguém pode se esquivar do dever, da responsabilidade, mas também de ter satisfação, ser grato a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Quem sou eu? Mas o Senhor me escolheu, me salvou, me santificou para servir. E não me deixou largado, me equipou com um dom. Pela tua graça, o Senhor me concedeu pelo menos um dom para que eu te sirva. Isso é bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Você deve servir os demais. Isso não é uma opção, tá bom? Se você não sabe qual é o seu dom, busque diante de Deus, procure conversar com pessoas que te conhecem e comece a se virar. Porque às vezes você vai descobrindo aonde? Na hora que você vai ali praticando. Eu estava falando hoje de manhã, enquanto nós estamos aqui, tem gente ministrando na vida dos seus filhos lá em cima. E nós precisamos de mais pessoas ali, que Deus tem chamado com certeza. Porque se Deus permitiu e tem permitido a igreja crescer, à medida em que a igreja vai crescendo, crianças vão chegando, certo? Mais crianças vão chegando, nascendo, sendo trazidas. Mais crianças chegando, mais necessidades lá em cima de trabalho, de suprimento dessa demanda. Então nós precisamos de mais gente. Mas um dado aqui que nos entristece, claro que cada um tem seus motivos e tudo mais, porém é um apelo que eu faço aqui para você deixar Deus falar o teu coração. Hoje de manhã fiz o mesmo apelo, graças a Deus algumas pessoas se manifestaram. De janeiro até agora, maio, nós perdemos no grupo da manhã 40% do voluntariado que tínhamos com as crianças. 40% de pessoas abandonaram. À noite, 33% daqueles que estavam até dezembro do ano passado. De janeiro para cá, 33% a menos de gente. E mais crianças chegando. Bênção, graças a Deus por isso.
Mas o que nós vamos fazer? Vamos rogar a Deus para que a igreja entenda a sua responsabilidade. Se Deus te chamou e te capacitou, ficar sentado é pecado. Nesse sentido. Tá bom? Deus te deu pelo menos um dom, então você tem que saber. Pode não ser esse, tá? Mas de repente você pode experimentar, se você pode ser bênção ajudando ali, tem treinamento, tem tudo, né? Fica aqui esse apelo ao seu coração para exercer o dom para servir os outros. O dom não é para você guardar ali o presente e ficar bonitinho contigo, passando paninho. É para você servir, extrapolar, gastar isso lá fora, com os outros, para os outros, né? E fazer isso acima de tudo para a glória de Deus. Então, todos os cristãos são agraciados com alguma capacidade na comunidade e também fora dela, tá bom? É impressionante isso, que às vezes a pessoa tem o maior prazer de fazer as coisas lá fora, mas quando chega na igreja ela está cansada, né? Mas se é um dom que Deus te deu, eu acredito que Deus vai suprir, Ele vai te renovar as forças, tá bom? Para você ser excelente como é lá fora no seu trabalho, naquilo que Ele te capacitou, seja o dom, seja um talento, você usar também na igreja, tá ok? Muito bem. Sendo aí um bom dispenseiro, um bom mordomo, é para isso que Deus nos chamou, né? Ser fiel, honesto e dedicado, cumprindo a vontade dEle e tratando com excelência tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Fazer o melhor para Deus. Isso é o chamado, administrando fielmente. E aí ele vai resumir todos os dons em duas classes. Os daqueles que falam e aqueles que servem. Tá bom? Então ele vai juntar esse pacote. Pensa em todos os dons aí. Ou ele vai estar encaixado naquilo que fala ou naquele que serve. Às vezes nos dois ao mesmo tempo, tá? Então essa é a ideia aí. Ambos são muito amplos, servem como exemplo geral do serviço, tá? Então ao colocar esse dom nas duas categorias, ele engloba, né? Inclui todos na mesma classe, tá bom? O importante é entender que se você vai falar, você tem que falar em nome, mas falar a palavra que é de Deus. Não pode falar nada que está fora da palavra de Deus. Deus te chamou para falar, né, como diz a Escritura, os oráculos santos de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas que não está na palavra de Deus. Tá? Então tem esse cuidado, por isso a gente estuda, né? Por isso a gente persevera no devocional, de conhecer a palavra. Para quê? Para que possa usar esse dom com responsabilidade, de acordo com a palavra de Deus. E se eu sirvo, eu também não posso servir na arrogância do meu ego, querendo mostrar quem eu sou, as habilidades que eu tenho, os recursos que Deus me deu, a minha força, seja lá o que for, a minha retórica. Não, eu tenho que fazer isso entendendo que na humildade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem da graça de Deus na minha vida. Tudo que eu fizer de bom é Deus em mim. O que eu fizer de ruim sou eu mesmo. Não é culpa de Deus não, mas o que eu fizer de bom não vem de mim. É graça de Deus. E quando eu fizer assim, falar de acordo com a palavra e servir na força de Deus, Deus será automaticamente glorificado. É isso que Pedro diz. E por fim, a satisfação no sofrimento. Pedro vai fechar e vai voltar a bater nessa tecla. A honra, o privilégio de sofrer por causa de Jesus. Não se surpreendem, amados, com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? De novo, nos fazendo ter essa perspectiva eterna, né? Gente, estamos aqui, a coisa não é fácil. Deus é justo, inclusive com aqueles que são seus. E eles vêm primeiro, eles virão primeiro na hora de Deus julgar, né, de fazer esse acerto de conta aí. Mas se para nós já é difícil, pode ficar tranquilo. Para aqueles que não conhecem a Deus, isso vai ser, né, o buraco é mais embaixo, como de bem mais, né? Se para o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Não tem, para eles não tem. Se eles não se arrependerem, isso não vai acontecer, tá? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo
com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. É muito valoroso esse qualificador ali no versículo 12, adjetivando esses irmãos como amados. Porque no momento em que eles estavam passando ali por perseguição, tribulação, insulto dos seus ex-amigos, né? Eles estavam ali sendo perseguidos e ridicularizados, envergonhados. Talvez, né, muitos o haviam abandonado, talvez gente da própria família até. Aí Pedro escreve para eles chamando eles de amados. Olha, vocês podem ser hostilizados pelos seus amigos, vizinhos, talvez até parentes, né? Pagãos em geral. Mas eram amados por Pedro e por Deus. E saber isso, lembrar que Deus ama em meio a tanta tribulação, é uma fonte de grande conforto. Talvez isso tenha acontecido com você, né? Porque você se converteu, porque você tomou a decisão de seguir Jesus direitinho. Muita gente que estava do teu lado já não está mais, já não curte mais andar com você. E talvez você se sentiu menosprezado, se sentiu abandonado. E quando você vem, né, diante da palavra de Deus, nas suas orações, nos seus devocionais, você também escuta essa voz do Deus dizendo assim: filho, ainda que todos te abandonem, ainda que seus pais te abandonem, eu te amo. Eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te abandonar. Né? E isso nos consola, Tá? E para nós aqui talvez não é tão sensível isso. Existem países onde o evangelho é perseguido, que ao tomar uma decisão por Jesus, muitos são expulsos até de casa. São abandonados, né, de certa forma, pelos seus pais até. Né? E saber que Deus ama é o que conforta. E isso nós não devemos estranhar, porque esse é o mundo, ele vai dizer, né? Vocês estão sendo esse fogo, né, essa perseguição, né, esse sofrimento, essa tribulação, né, esse calor, né, da pressão que vocês estão sofrendo por serem cristãos. Vocês não devem estranhar isso aí. Isso é natural do mundo. O mundo é assim. Né? E entendam uma coisa, vocês não são os únicos. Lá no capítulo 5, verso 9, ele vai dizer: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Entenda, ser cristão não é, o sofrimento, a perseguição não é privilégio de um ou outro, de uma cultura ou outra, é do cristão como um todo. O mundo vai perseguir. Jesus falou: mas se alegrem, né? Porque se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Tá? Muito bem. Qual é a ideia aqui? Não se envergonhem. Cristo, da mesma forma que depois que ele sofreu, ele entrou na sua glória, a promessa é essa. Assim também os cristãos, depois de terem sofrido o que for aqui nesse mundo, há uma promessa de participar da vitória que ele, Cristo, agora desfruta quando da revelação da sua glória. Né? Nós vamos sim sofrer. A caminhada aqui é dura. Estamos aqui, como naquela ilustração com o Antigo Testamento, fomos libertos lá da escravidão do pecado, saímos rumo a Canaã prometida, e esse caminho é de deserto, esse caminho é sim de sofrimento, de muita tribulação, mas um dia nós vamos chegar lá. Está prometido por Deus, e quando nós chegarmos lá, teremos o descanso que Deus prometeu. Né? Isso, da mesma forma que Jesus passou pelo sofrimento e foi coroado em glória, essa vitória está garantida para aqueles que perseverarem, que seguirem, né, com santidade no serviço, entendendo que sofrer por Ele é uma satisfação, sim, é um privilégio que a gente não pode medir. Né? É interessante olhar essa ideia do Espírito de Deus repousando. É muito comum pensar que o Espírito de Deus só repousa naquele tipo de gente que está ali, né, pregando, fazendo milagre, curando, expulsando o demônio, aquele showzão todo. Não estou negando que isso possa ser legítimo. Mas a gente, né, quando olha para a Bíblia, o mesmo Espírito que repousou sobre o Messias, sobre quem ele repousa? A Bíblia fala, sobre quem esse Espírito repousa? É sobre esse pessoal que fica dando showzinho para ser visto? Não. Que faz aí coisas miraculosas? Não necessariamente. O Espírito de Deus repousa sobre cristãos que sofrem perseguição pelo nome de Jesus. É a presença do Espírito da glória de Deus nos cristãos. Ela não se manifesta necessariamente através de sinais e dons miraculosos. É naquele serviço do dia a dia, sofrendo ali pelo nome e pela causa de Jesus, sem murmurar, sem reclamar, entregando tudo nas mãos dele, sem querer aparecer. Senhor,
é para o Senhor, não preciso de reconhecimento de homens, estou fazendo para o Senhor, estou sofrendo, está difícil, mas eu confio que o Senhor está no controle e um dia isso tudo vai passar, né? E sobre esses aí, através da paciência, humildade e perseverança nas tribulações é que repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória, é sobre eles, entenda isso, tá? Agora é fato, né? Pode ser que alguém esteja enganando-se a si mesmo, sofrendo, né? Se fazendo de coitado, né? Pedindo oração na igreja porque está sendo perseguido no trabalho, por exemplo, mas no fundo é um mau funcionário. Está sofrendo porque merece sofrer. Está sofrendo pedindo oração pela saúde, mas come muito mal, só porcaria, não dorme direito, não cuida da sua saúde, e aí vai pedir porque apareceu um problema lá, o diabo está me perseguindo. Não, é safadeza sua mesmo. Então, o que o texto vai dizer? Se você sofre, é claro que aqui ele vai colocar, né, um padrão aqui de gente bem, né, bem da pesada, né, ladrão, criminoso, mas olha lá no final, né, alguém que se intromete nos negócios alheios, né, gente que está se queixando, né, que está sendo mal entendido e tal, quando na verdade ela está se metendo onde não foi chamada. Ela não está fazendo a sua parte com amor, com humildade, mas sim com orgulho. E porque acha que pelo fato de ser crente tem que estar isento de todo tipo de dificuldade, de problema. Sofrer faz parte da vida. Agora, tem muita coisa, avalia na sua vida se o que você está sofrendo realmente é porque Deus quer te provar, te purificar, ou se é consequência do seu próprio pecado, irmão. Ou se você trouxe essa tribulação para a tua vida, você encomendou isso, você planejou quase que isso. Estava na cara que você plantou, você está colhendo. Então, meu Deus, ore por mim que eu estou sofrendo. Então, para de pecar. Né? Rapidamente aqui, eu lembro de uma vez uma mãe pedindo oração no culto de oração, quando tinha no passado, para um filho. Pastor, ora pelo meu filho, porque ele vai ter prova de vestibular. Eu quero muito que ele passe no vestibular para entrar na faculdade. Mas, pastor, o menino estuda. É um menino preguiçoso, não sei o que e tal. Né? Peraí, eu tinha uma certa liberdade e falei, eu vou orar pelo seu filho, mas eu vou orar para ele tomar vergonha na cara. Não vou orar para ele passar no vestibular, porque ele vai roubar a vaga de quem está estudando. E eu quero mesmo, não quero que aconteça isso. Para ele entender que não é assim que funciona a vida. Não vai estudar e vai lá, bota em oração e Deus passa na frente porque é filho de crente. Não, Deus não é irresponsável assim. Então, que um incrédulo ganhe essa vaga, se estiver estudando, que seja abençoado nesse sentido, porque é assim que você passa na faculdade, estudando. Não é só indo lá e colocando na oração e ficando lá esperando a coisa acontecer. Entende? Então, cuidado com isso. Se você está sofrendo injustamente, glorifique a Deus, não se envergonhe. Mas está sofrendo por culpa sua, arrependa-se. Pare de pecar. Tá? Então, aí, se você sofre como cristão, então, se alegre. Entenda a satisfação de sofrer por ele, tá? Então você deve glorificar a Deus com esse nome, louvar e agradecer pelo privilégio que você tem de sofrer, tá bom? Essa ideia aqui, cuidado com isso, né? Às vezes as frases jogadas assim fora de contexto, né? Esse versículo, se ao justo é difícil ser salvo, não está dizendo que para Deus é difícil fazer alguma coisa, limitando o poder dele, ele é todo poderoso, ou que a salvação vem com muito esforço, como se fosse por obra. Não. A ideia aqui é que Cristo já pela graça, mediante a fé, ele já justificou. Tá? A justiça não é da pessoa, é de Cristo. Deus, ele não isentou e não livrou das dores e angústias desse mundo ao justificar alguém. Embora salvo da culpa do pecado, essa pessoa, ela precisa ser salva do poder e da influência do pecado. Isso é dia a dia, é um processo, santidade. Lavar os pés, todo dia tomar esse cuidado para não cair. Isso é difícil, essa vida é dura. Né? Nesse sentido, esse processo, chamado de santificação, ele é feito mediante sofrimento, tribulação e provação. Isso é difícil, porque dói ser santo. Dói, incomoda. Nós não fomos preparados geneticamente. O pecado luta o velho homem, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória, por meio do Espírito Santo. E aí nós vamos conseguir passar por essa fase glorificando a Deus no meio do sofrimento. Enfim, para terminar, a ideia de confiar sua vida ao Criador, encomendar a alma, né? Confiar e entregar-se completamente em meio ao sofrimento. Ou seja, descansar em Deus e confiar que Ele vai suprir,
cada necessidade e guiar todas as coisas para a glória e para o bem do seu povo. Resumindo, vamos falar então as 3 áreas da satisfação. Satisfação na santidade, satisfação no serviço e satisfação no sofrimento.